Linda, entrega equilíbrio para dia a dia e estrada e ainda promete ser empolgante para pilotos experientes e fácil para pilotos iniciantes. Será que esses 2 cilindros dão conta do recado? E a gente testou o que essa moto promete. Uso no dia a dia, dentro da cidade, no trânsito, no corredor e uso esportivo na estrada. Bora descobrir! Essa é a Suzuki GSX 8S. Eu sou o Jonas, esse é o canal Moto Cilindrada. Toda semana com conteúdo de moto, dica de pilotagem e reviews, aqui no YouTube e no Instagram. A Suzuki foi muito arrojada em trazer esse modelo para o Brasil. É uma moto única no seu segmento e ela tem a possibilidade de se conectar com diferentes tipos de piloto. Tanto o piloto que está começando, e a gente tem alguns recursos que ajudam aqui, quanto o piloto mais avançado. Esse motor é muito capaz mesmo para um piloto mais experiente. 776 cilindradas, 83 cavalos e 7,9 kg de torque. Essa moto tem um sistema de virabrequim trabalhado diferente dos 180 graus. Isso faz com que a gente tenha um ronco muito interessante e também um motor que é muito forte em baixas e médias rotações e muito linear. Então, na prática, é uma moto que, independente dos números, ela se torna muito forte na cidade, muito gostosa de pilotar e muito elástica, muito dócil também. Por falar em ronco, já vamos ouvir um pouco o ronco original dessa moto. Vou iniciar. Então aqui ela ligou o painel. Beleza. Mesmo com o escape original, ela tem um ronco bem grave, bem gostoso de ouvir. Lembra muito uma moto de pista quando a gente está em altas rotações, principalmente. Vamos ver um pouco agora como essa moto se comporta em movimento. E hoje a gente saiu da cidade bem cedo para testar a moto tanto em rodovia quanto aqui nessa serra. Tô andando na manha para a gente filmar, mas dá para ver o quanto a moto inclina, o quanto ela é estável e o quanto ela é elástica. Por exemplo, se eu tiver 90 por hora em sexta marcha e acelerar muito rápido, ela chega em 130, 140, sem precisar reduzir marcha. E vamos subir na moto para falar um pouco sobre conforto, ergonomia e ciclística. Aqui um guidão bem estreito que funciona muito bem para passar num corredor dentro da cidade, junto com isso aqui, ó. Olha como essa moto esterça bastante. Então isso, quando a gente testou a moto no uso urbano, facilitou muito o deslocamento dela, mesmo durante o trânsito. Então, mesmo com um motor de 800 cilindradas, é uma moto que é leve no trânsito, versátil e fácil de pilotar. A moto é muito fácil de usar dentro da cidade, ela realmente passa uma impressão de ser muito leve. Por exemplo, eu estou andando aqui no corredor agora, eu consigo andar pelos carros, mudar de trajetória, tudo de uma forma muito fácil. A moto não esquenta e não cansa. Eu saí de manhã de São Paulo e agora estou voltando para a cidade e a pilotagem ainda está prazerosa. O banco em relação ao solo tem uma altura legal, eu tenho 1,80 m de altura e eu consigo ficar muito confortável com os 2 pés no chão, inclusive para manobrar a moto para frente e para trás, isso facilita muito e não traz a sensação de que a moto é pesada. Isso faz com que a gente tenha uma facilidade para manobrar ela. A gente não percebe o peso da moto quando a gente está com ela em movimento e nem quando a gente está com ela em baixas velocidades. O que ajuda muito essa moto ter uma ciclística tão interessante é que ela tem um quadro que foi desenvolvido somente para o projeto dela. Então a gente tem esse quadro aqui e o legal, a gente tem esse quadro B que é parafusado. Então no caso de uma queda, por exemplo, igual nas motos de pista, pode ser substituído só uma parte ou para fazer alguma manutenção. Isso mostra o espírito esportivo dessa moto também. Falando um pouquinho do banco do garupa. Ele é pequeno, como a espuma é mais dura, ele acaba não sendo tão confortável. Não chega a ser totalmente desconfortável, porque aqui a gente não está tão inclinado. Eu consigo ter uma posição mais ereta, né? Eu não fico tão levantado aqui com a minha parte de trás, só que tem isso aqui, ó, o meu joelho fica bastante flexionado. Então numa viagem mais longa, provavelmente vai incomodar um pouco e vai ser necessário algumas paradas, mas não é uma moto que impossibilita o uso com garupa. Dá para utilizar também, só que é isso, vai ter que parar um pouco mais de vezes, enfim. Dá para usar, mas tem que se adaptar um pouco. Olha todo esse estilo da moto, não dá pra gente ter tudo.
conjunto suspensão dianteira e traseira muito capaz da Kayaba. É uma suspensão que é rígida, é firme, mas ela não é tão dura, tão desconfortável para a cidade. A Suzuki achou um equilíbrio interessante aqui. Freios Nissin, uma marca subsidiária da Brembo, muito capazes para parar aqui, ó. A gente só precisa de um dedinho. A bomba faz um papel muito legal, não precisa fazer força para parar essa moto. E a gente tem na dianteira discos de 310 mm e ABS na dianteira e na traseira. E falando de pneu, essa moto está calçada com um jogo de Dunlop Road Sport 120 e 180. Esse pneu funciona bem na cidade, funciona bem na estrada e também em curvas. Ele é um pneu que é focado tanto em performance quanto em durabilidade. Então ele não é um pneu que vai permitir tanta esportividade quanto, por exemplo, um Super Corsa ou um Metzeler K1, mas ele cumpre o papel. Se você quiser pegar essa moto para andar em track day ou para fazer uma pilotagem mais agressiva, eu aconselho trocar esse par de pneu e colocar um pneu mais esportivo e mais macio. Uma coisa que essa moto tem bastante é tecnologia. Então vou ligar o painel aqui. Dá para ver algumas funções direto aqui no painel. A gente tem um botão de comando aqui, Mode, e as setinhas para cima e para baixo, em que a gente consegue configurar tudo que precisa. Na parte de cima, 3 opções de controle de tração, na verdade 4. A gente tem opção desligado e 3 opções de intensidade do controle de tração. Modo de pilotagem, isso é muito legal pensando em usuários, principalmente iniciantes. A gente tem 3 modos de pilotagem, A, B e C. O que muda de um modo para o outro? Em altas rotações, quando a moto já está desenvolvendo, eles entregam a mesma potência. Mas em baixas rotações, quando a gente está um pouco mais devagar, o modo A entrega 100% de potência, o modo B entrega 75% e o modo C entrega só 50%. Então, na cidade, para quem está começando ou para um dia chuvoso, por exemplo, isso vai facilitar muito a não tomar susto com a moto, porque aqui a gente tem um acelerador eletrônico que não tem delay. Então, quando você acelerar, a moto já vai sair, não fica com aquela sensação de acelerar e um pouquinho depois a moto sair do lugar. Tudo isso ajuda muito ao comportamento urbano dessa moto ser muito bom. Fora isso, Quick Shifter Up e Down. Para quem não sabe o que é o Quick Shifter, ele faz com que a gente só precise acionar a embreagem para sair com a moto. Agora, para passar a marcha para cima, não precisa apertar a embreagem, é só bater no pedal. E para passar para baixo também, é só bater no pedal que a marcha entra. Sistema de lanterna, farol, DRL, tudo em Full LED, porém as setas aqui ainda são halógenas, mas a gente tem até pisca-alerta aqui. Na minha opinião, um grande ponto positivo que a Suzuki acertou nessa moto foi o design. Cara, eu adorei o design dessa moto, acho que ele ficou muito agressivo. Ao mesmo tempo, é uma moto que quando a gente está em cima, ela parece pequena, é estreita, é fácil de pilotar. Falando de alguns detalhes que me chamaram a atenção. Na frente, o farol. 2 DRLs laterais, duplo de LED para o farol alto e farol baixo. Cores da moto, a gente tem a toda preta, a gente tem essa azul com as rodas azuis e a gente tem a branca com as rodas azuis. Eu gostei muito dessa combinação azul com roda azul, acho que a roda chama muito atenção também. E falando mais sobre cores, tudo aqui em preto fosco, né? Então todos os comandos escurecidos. A gente tem aqui os acionadores da embreagem e do freio escuros também em preto. E aqui o contraste do preto com cinza com alumínio. Tudo isso faz com que a moto tenha uma aparência e passe uma aparência de uma moto premium. Escapamento curtinho original, balança de alumínio também em preto, suspensão dianteira invertida com esse acabamento em alumínio e o painelzão de TFT 5 polegadas colorido que acaba sendo um destaque visual também dessa moto. E pode ser sua por R$ 51.500 mais frete. É uma moto que dentro da sua categoria, na minha opinião, está bem precificada. É um produto que além do design, traz características que facilitam muito a condução, além de ter uma condução esportiva também. Então, eu gostei bastante da moto e diria que para uma pessoa que quer ter só uma moto para usar no dia a dia,
para viajar, para fazer track day. Talvez não perfeita para viagens longas, mas dá para fazer também. Eu acho que essa aqui é uma boa solução. Uma moto amigável e divertida e que com certeza vai muito além da ficha técnica. Eu convido vocês, se possível, fazer um test ride dessa moto. A Suzuki inclusive está com um programa de test ride itinerante em várias cidades do Brasil, porque essa moto aqui dá para entender pilotando, dá para entender ela como um todo, né? Não olhando só a cilindrada, a potência ou o peso. Então, se eu pudesse fazer um convite, eu convidaria você a pilotar e entender como a moto se comporta. Inclusive, essa moto ganhou uma premiação no Reino Unido como melhor naked. E principalmente por ela ser uma moto que equilibra tudo isso. Não uma moto de ficha técnica, mas uma moto de pilotagem. A Suzuki tem usado um slogan para essa moto que é potencial infinito e diversão ilimitada. Eu concordo, mas eu incluiria e uso ilimitado. Acho que essa moto aqui mostrou que pode ser usada para muita coisa com diversão. Eu sou o Jonas, essa foi a Suzuki GSX 8S e esse é o canal Moto Cilindrada. Toda semana com conteúdo de moto, reviews e dicas de pilotagem. Segue a gente no YouTube e no Instagram. Valeu!